Você tá em São Paulo, então? Estou. Ah, você veio pra convenção no final de semana? Vim para a convenção, fiquei aqui, agora estou aproveitando para fazer alguns serviços, alguns trabalhos, é, e volto Mas para... normalmente você é da Bahia? Eu moro em Portugal. Eu sou baiano, mas moro em Portugal. Ah, tá. Ah, ótimo. Tá bom. Orlando, primeiro, obrigada por ter topado falar comigo. Eu sei que eu te dei alguns detalhes por e-mail, mas só para você entender um pouco sobre a matéria que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo uma reportagem sobre o voto familiar e tentar explicar um pouco dessa ideia que vem ganhando espaço em alguns países da América Latina, mas especialmente também entre alguns grupos conservadores e religiosos nos Estados Unidos. Na verdade, eu sou repórter internacional, então a pegada é muito mais voltada para as questões que estão acontecendo nos Estados Unidos, mas não poderia deixar de tratar também como que essa ideia vem sendo exportada para o Brasil de alguma forma. E daí, durante a minha apuração, eu vi que o senhor abordou uma proposta que me parece um pouco semelhante a isso, que é da democracia familiar, mas como esse assunto também é muito novo para mim, eu queria conversar com você para entender melhor se esse é um modelo, esse modelo da democracia familiar, se ele é semelhante a essa proposta do voto familiar ou se é uma coisa completamente diferente? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é que não era uma proposta, não é uma proposta de forma alguma. O que nós tratamos e trabalhamos no fascículo 6, e é bom deixar que vou fazer um pequeno parêntese, não é? Dentro do livro amarelo, nós temos 6 fascículos. O primeiro e o sexto são manifestos, são discussões especulativas, são ensaios, não são propostas. Né? O segundo fascículo também não trazia propostas. As propostas estão no 3, 4 e 5. E algumas delas, não todas, foram consolidadas no livro final. O que demonstra, obviamente, que aquilo ali era um espaço para discussões e debates, não necessariamente para proposições para um futuro governo. Perfeito. Agora, Era só para expor modelos diferentes? isso, no caso do fascículo 6 e a discussão sobre democracia familiar, aquilo ali fez parte de toda uma discussão feita à época, junto com grupos de sociólogos e filósofos, sobre novas formas de pensar a democracia. Né? Existem diversos autores que discutem tanto a morte da democracia liberal quanto a sua possível superação. Então, nós trouxemos essa discussão e a fizemos no livro amarelo, fascículo 6. Uma coisa importante, uma pequena nota. A despeito da discussão que há nos Estados Unidos, a discussão que foi trazida para o fascículo 6 nada tem a ver com a tradição anglófona. Né? Ela é feita muito mais com autores ibéricos. E isso se deve a uma simples razão. Naquela discussão que é feita, entende-se que, como o Estado brasileiro tem como cultura política o patrimonialismo, né, o Estado seria, então, uma extensão da família. E, a partir disso, faz-se ali a construção do que seria uma possibilidade de democracia familiar. Mas então, o que seria essa democracia familiar na prática? Assim, seria como que funcionaria, por exemplo, no modelo de voto? Pronto. Essa é parte da democracia familiar, porque retira a centralidade do indivíduo e passa para o núcleo familiar, não é? E aqui, o que se entende por núcleo familiar? Aquilo que já é entendido hoje, todos os arranjos familiares estariam contemplados nisso. Nós teríamos, então, uma avó que cuida dos seus netos, um casal homossexual que tenha filho ou não tenha filho, também seria um núcleo familiar. Uma das coisas importantes nisso, eu vou fazer logo aqui duas ressalvas. Né? A primeira é que tivemos esse cuidado durante as discussões, eu fui o redator final daquele texto, mas tivemos cuidado naquele momento para que não houvesse nenhum tipo de restrição por exemplo, a participação política feminina. Até porque 50% das famílias brasileiras, segundo o IBGE, a mantenedora tem como centro familiar a mulher. Né? Então, tinha que se entender todos esses arranjos familiares. E a segunda questão é que, apesar disso ter sido uma discussão levada para o fascículo 6, eu mesmo tenho diversas críticas, e a principal crítica que tenho é que a democracia familiar, como está entendida ali, ela poderia ser um vetor de recrudescimento
da gerontocracia, o governo dos velhos, o regime dos mais velhos, né? E isso seria contra a nossa própria concepção, a concepção da missão de política e do nosso público. Porque o nosso público é basicamente um grupo de jovens, homens jovens produtivos, também mulheres jovens produtivas, que estão pagando a conta e que também estão vivendo, de certa forma, a imaginação política legada pelas gerações anteriores. Mas então, qual que foi o intuito de vocês terem colocado essa proposta no livro? Novamente, não era uma proposta. Né? Não, proposta, desculpa, esse modelo, ter exposto esse modelo. Sim, é uma discussão. Exatamente uma discussão. Temos que pensar que vamos agora fazer o Instituto Livro Amarelo. Nós tivemos mais de 200 voluntários e aquilo ali é um organismo vivo de discussão. É muito importante dizer que nós, enquanto partido, temos mais do que função de disputar eleições. Temos a função de elevar o debate público no Brasil. O Brasil é um país que se tornou, nos últimos anos, hostil ao debate. Né? Tanto a direita quanto a esquerda, o debate público ele foi inviabilizado. E precisamos reabrir esse debate. Como essa foi uma discussão trazida por diversos grupos e que, à época, de fato, tinham até algumas pessoas que tiveram contato com autores como salvo engano, Antônio Sardinha, que é um português, e alguns outros ibéricos, sobre voto familiar, fizemos essa discussão, fiz a redação final e coloquei ali para a abertura do debate, mas no próprio livro amarelo, fascículo 6, anterior a isso, há uma discussão sobre demarcação geracional, porque eu também quero romper com a demarcação geracional feita pelos Estados Unidos da América. Né? Os nossos boomers não passaram pelo processo dos boomers americanos, são coisas diferentes. Né? E essas discussões estavam ali porque estávamos fazendo uma grande abertura do debate público. E essa era a função do fascículo 6, tanto que, logo no prefácio, isso está colocado, que é um capítulo, um fascículo voltado para discussões. Não, Se eu puder fazer só falar mais uma coisa. À vontade, à vontade. E colocamos isso ali, dentro do fascículo 6, de forma até mesmo altamente democrática, para abertura de debates, que escrevi, tem outros autores junto comigo naquele fascículo, por exemplo, o Pablo Aragón. E o Pablo Aragón, ele é muito mais liberal do que eu sou, não é? E ele coloca sobre a função emancipatória da propriedade, né? Algo que não necessariamente eu sou um partidário, entretanto, para fins de debate, para fins de discussão e pela qualidade do texto exposto por ele, ali se encontra. Então, temos no Livro Amarelo, e no que será o Instituto Livro Amarelo, um papel de abertura de debate e de trazer ao Brasil autores e discussões que são impossibilitadas pela cátedra. Né? Existe todo um trabalho de inviabilizar. Quem gostaria de inviabilizar o debate é o Centrão. O Centrão adora isso. O Kassab adora um país sem debate. O Gubota adora um país sem debate. Mas nós somos feitos de outro material e vamos debater. E, Orlando, eu sei que você me explicou, mas se você pudesse me explicar de maneira um pouco mais simples, qual que seria a diferença dessa democracia familiar que vocês expõem no livro e do que está acontecendo nos Estados Unidos do voto familiar? Olha, sinceramente, eu não acompanho muito o que acontece nos Estados Unidos sobre voto familiar. Né? Como eu falei, eu não sou um anglófilo para acompanhar tanto assim as discussões americanas. Mas sobre a democracia familiar, partia de uma lógica de que o Estado brasileiro é um Estado patrimonial e que o Estado deve ser, então, uma extensão da família. Sendo a célula menor da sociedade, não mais o indivíduo, mas a família em si. E isso significaria uma coesão maior, tendo a família expandindo-se para a comunidade para a cidade para o Estado para a nação. De modo que essa formação ela seria a partir de diversas instituições. A primeira instituição é a família. E o mais importante que estava colocado ali é que a família seria a primeira assembleia. Por quê? Porque a família é uma instituição política por excelência. Não é? E que isso serviria para a família ser o primeiro posto de assembleia entre as pessoas. Então, nós estaríamos inseridos exatamente nisto, uma instituição. A instituição familiar, ela seria empoderada, ela seria tornada mais coesa, palco de um poderio por si só, né, pela sua própria existência, e que o Estado, as cidades, derivariam daquilo.
Só para Pode. poder concluir, uma dos motivos de termos colocado isso ali, né? Obviamente também não quero espalhar para todos, porque fui eu o redator final daquilo. ah, uma das razões foi essa discussão sobre o papel da família. Tá? Como esse é um grande problema no Brasil, um problema que atinge as mulheres. E perceba, quando eu falo família, não estou falando sobre aquela idealização de a família tradicional brasileira. Aquela ali é uma idealização feita pelos conservadores que não tem nada a ver com o que nós pensamos. Estamos colocando todos os arranjos familiares, que de alguma forma devem ser empoderados e que não podemos mais pensar na possibilidade do homem simplesmente abandonar a mulher após a sua gravidez ou coisas semelhantes. Então temos que empoderar e transformar aquilo como instituição política em um palco também de responsabilidades e deveres. Né? Então a pessoa que está dentro de uma instituição como essa tem responsabilidades e deveres políticos, como todas as demais instituições de Estado. Dito isso, eu e a maioria da MBL e da missão, né, discordamos frontalmente dessa proposta, principalmente porque ela significaria, talvez, o endurecimento do processo que já há hoje de o governo dos mortos sobre os vivos, dos velhos sobre os novos. Sim, perfeito. Não, é muito bom esclarecer isso e ter essa análise super lúcida sobre esse tipo de modelo. Você tem acompanhado em ciclos políticos ou até nas redes sociais, você vê esse tipo de debate sobre esse tipo de proposta crescendo atualmente? Olha, sobre esse tipo de proposta em si, não, mas há uma grande discussão sobre novos formatos políticos, sem dúvida alguma. Isso é feito pela esquerda, isso é feito também à direita, né? Nós vimos nos últimos anos um crescimento, por exemplo, um novo crescimento dos comunistas no Brasil. E aquilo ali, obviamente, significa que as pessoas estão cansadas do modelo que está calcificado hoje. Né? Esse estado patrimonial que não vai para um lado nem para o outro brasileiro, acaba gerando, mas não é só do Brasil, isso também eu sei que em outros países tem essas discussões. Acompanha muito mais, obviamente, na Europa, as discussões que ocorrem lá. Mas tudo isso demonstra um cansaço, uma falta de esperança com o modelo atual. Uma coisa importante, tem um autor que eu gosto muito, o Zizek, Slavoj Zizek, e ele trata do seguinte, que o papel do filósofo, o papel do pensador, é também se antecipar a tudo aquilo que denunciou. Todos os dias nós vemos na imprensa denúncias sobre o fim da democracia liberal, né? Ataques à democracia liberal. Bom, se há tantos inimigos e descontentes assim com a democracia liberal, não basta denunciar, temos que nos antecipar. Né? Porque possa ser que nossos inimigos, e nós somos democratas nesse sentido, os nossos inimigos podem vencer, e nós temos que nos adiantar a eles, temos que pensar o que pode ser feito caso a democracia liberal acabe. O que está sendo discutido? Como que podemos pensar um novo modelo? E acho que essas discussões são muito bem-vindas e devem acontecer, e devem acontecer de forma cada vez mais livre. Agora, obviamente, quando eu falo cada vez mais livre, já deixo aqui um parêntese muito importante, discussões que tragam ideias fascistas ou nazistas, essas devem ser completamente rechaçadas, abominadas. Tivemos ontem em Espanha uma ativista, né, fazendo lá o cumprimento romano, que obviamente não foi feito por ela gostar dos romanos, foi feita por algo muito mais recente, como sabemos, e isso acho que tem que ser rechaçado. Agora, discussões que estejam dentro do ambiente que eu ainda vou colocar aqui como democrático, porque a democracia liberal não é a única forma de democracia, acho que sim, é muito bem-vinda. Orlando, perfeito. Muito obrigada pela aula e por esclarecer isso para mim. Acho que foi muito importante para a matéria. Obrigadíssimo. Obrigada, viu, Orlando? E tenha um bom dia e bom trabalho aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui bem?